Não, eu não tô querendo ser emo, eu só tomei banho e não quis pentear o cabelo, então ignora isso. Daqui a mais ou menos um mês vai fazer um ano que eu tenho esse canal no YouTube. E sem sombra de dúvidas, a obra mais importante durante toda a minha trajetória foi Jujutsu no Rokunin. Só quem acompanhou desde o início sabe de tudo que a gente já passou. Eu enxergo ela como se fosse uma prova de resistência. Basicamente, se você não conhece a obra e não sabe do que eu tô falando, eu te sugiro assistir esses dois vídeos que tem a primeira e a segunda temporada completamente resumida pra vocês. Basicamente, essa é uma história de um garoto que sofria bullying por outros garotos do colégio. Até aí a coisa mais normal do mundo, eles eram crianças. Só que esses meninos que praticavam bullying com o protagonista, que se chama Uruma, eles queriam fazer dele como se fosse o experimento. E o que seria o experimento? Eles fariam o garoto passar por tanta coisa que ele tiraria a própria vida. Então eles colaboraram com isso fazendo o seguinte: tiraram a vida dos pais dele, isso quando eram crianças. Foram lá, colocaram o irmão dele em estado vegetativo, o menino Uruma foi morar com seu avô, que também era, assim, com todo respeito, uma máquina de guerra, e foi se preparando para conseguir se vingar no futuro. Só que o problema é, no final da nossa primeira temporada, o que aconteceu? O avô do Uruma foi de Cristo. O irmão do Uruma, mais novo, acordou do coma e quitou desse servidor que a gente chama de vida. E desde então muita coisa aconteceu. O Uruma foi preso, perdeu a memória, virou um tira-vidas de aluguel, fez amigos, perdeu amigos, obviamente, até porque o menino só se ferra durante a obra inteira. Foi pra uma ilha isolada se infiltrar numa das maiores seitas que o mundo já viu. E quem é o líder dessa seita toda? O menino que tá planejando toda a desgraça da vida desse moleque desde criança, o Shigoku Kyo, esse desgraçado. Mas nesse caminho todo, ele foi tirando a vida de cada um que fez mal pra ele, com exceção do chefe, o Shigoku Kyo. E no último capítulo que eu trouxe pra vocês, finalmente ele encontrou. Ele tá cara a cara e agora a gente tá prestes a ver o que talvez seja o final da obra, se o mangaka parar de enrolar a gente. Então é como eu sempre digo, pega uma pipoquinha, pega um suquinho, se ajeita e depois de muito tempo, finalmente sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Jujutsu no Rokunin. Antes do vídeo começar, um aviso muito importante. Você que adora essas obras um pouco mais obscuras e erradas e grotescas, elas estarão disponíveis somente lá no Seja Membro. E nesse momento tá saindo o primeiro vídeo do Seja Membro. É sobre Tokyo Akazuki. Sim, é Chapeuzinho Vermelho de Tóquio, que é uma criança de 11 anos que seu maior objetivo de vida é encontrar o lobo mau para ele poder comer. Enfim, é um pouco complicado eu falar sobre essa obra sem meu vídeo ser desmonetizado, mas se você quiser saber um pouquinho mais, se torne membro, tá baratinho, vai lá assistir. Tem todo um quadro chamado Radioativo, onde eu trago as piores coisas possíveis, tipo o Eros, que foi removido do YouTube. Então, você encontra lá no Seja Membro. Enfim, o aviso tá dado e agora vamos pra essa bomba de hoje. O episódio começa já pegando fogo. O Uruma tá frente a frente com o Shigoku Kyo. É finalmente o momento que ele tanto esperou durante toda a obra e que a gente também já não aguentava mais e que a gente precisava ver. O Uruma é muito mais forte fisicamente, o Shigoku Kyo não teria nenhuma chance, então ele parte pra cima dele. Só que nesse momento, o Shigoku Kyo simplesmente pega uma foto e mostra pra ele, o que faz o Uruma paralisar. A Kawana, que tá do lado dele, até se assusta e aponta a arma pro Shigoku Kyo, perguntando: o que aconteceu, Uruma? Quando a gente vai olhar a foto, é o Shigoku Kyo abraçado com o Uruma, quando eles eram crianças. E aí ele faz a seguinte pergunta: você não lembra, Uruma? E enquanto a gente tá em choque, e o nosso protagonista também tá em choque, o Shigoku Kyo pega e tira um lençol que tinha ali e mostra várias fotos deles juntos, falando assim: nós éramos melhores amigos. Ok, plot twist. Vamos deixar esse mangaka então tentar desenvolver essa ideia, porque pode ser realmente algo interessante pra obra. Eu juro que eu não quero começar a reclamar já desde a primeira cena, mas isso me pareceu muito a cena da Marta em Batman vs Superman. Mas vamos continuar. Então o Uruma, basicamente congelado e em choque, fala que aquilo não pode ser verdade. E realmente tem chance daquilo não ser verdade. Não existe tecnologia no mundo de Jujutsu. O cara pode simplesmente ter pegado uma foto, usado um Photoshop e colocado ele do lado do Uruma. Não faz sentido. O moleque esperou a vida inteira por esse momento, sofreu na mão desse desgraçado, se preparou durante anos, passou pelo inferno literalmente na Terra, e quando ele finalmente tem a oportunidade, ele para tudo por conta de uma foto. Mas vamos lá, vamos tentar relevar. É um momento muito delicado, é uma coisa muito difícil, é um trauma muito forte que ele tem, então aquilo pode ter congelado ele e ele não tá conseguindo agir da forma que ele queria. Vamos continuar. E então o Shigoku Kyo fala: você quer saber a verdade? Me acompanhe. E agora a gente chega na parte mais ridícula do episódio, que literalmente me fez dropar de novo de onde que eu não aguento mais. Acredite se quiser, o Uruma é levado para um lugar onde tem basicamente um óculos de realidade virtual. Claro, ele é um pouco mais tecnológico do que aquilo que a gente conhece, mas o Shigoku Kyo fala para ele sentar ali, colocar o óculos, que aí sim ele vai saber a verdade. E o Uruma aceita.
Tá ligado? A Kawana, que é a pessoa um pouco mais sã disso tudo, ela começa a questionar o Shigoku Kyo e fica com medo dele tá tramando alguma coisa maior e dele tentar tirar a vida do Uruma enquanto ele tá ali meio que indefeso. Só que ele já deixa bem claro que isso seria muito sem graça, que ele já preparou todo um plano e não seria assim que ele queria acabar com o Uruma. Tudo bem, tranquilo. E aí vamos lá. O Uruma pega, coloca o óculos de realidade virtual e quando ele meio que começa a adentrar nessa realidade, ele percebe que ele tá na sua antiga escola de infância. Até que ele escuta alguém falando Uruma, e quando ele olha, eles não estão falando com ele, eles estão falando com aquela criança. Ele tá no passado, basicamente. E nessa cena, uma coisa muito interessante acontece. Vamos lá, o autor ele já cagou no pau? Já cagou no pau, já tá levando a história pra um lugar nada a ver com nada. Já era pra história ter acabado há muito tempo. Mas como ele tá levando a gente tá acompanhando essa obra, vamos só seguir o fluxo. Uma coisa muito interessante nessa situação que ele colocou a gente, nessa realidade, é que as pessoas daquela realidade conseguem ver o Uruma. Então as crianças que estão ali começam a perguntar: ô tiozão, o que é você? O que você tá fazendo aqui na escola? E ele, sem ter uma resposta muito boa pra dar, ele acaba correndo pra não parecer algo errado, se é que vocês me entendem. O Uruma, ele toma uma distância um pouquinho ali da escola e começa a pensar: cara, o Shigoku Kyo me colocou aqui por algum motivo que eu não sei qual é. E eu também não sei se eu posso fazer o que eu quero, porque por mais que seja uma realidade virtual, vindo do Shigoku Kyo, não me surpreenderia se alguma coisa de errado acontecesse. Então, vamos lá. Ele vai tentar descobrir por que o Shigoku Kyo colocou ele nesse óculos VR do nada. Então ele começa a andar ali pelo bairro e tal, e enquanto isso a Kawana tá apontando a arma pro Shigoku Kyo pra caso alguma coisa aconteça. Então o Uruma vai andando pelo bairro e tal, e ele encontra algumas crianças. E lá ele pergunta: rapaziadinha, que dia que é hoje? E eles informam que é o dia 23 de junho. Por algum motivo essa data deve ser importante, então vamos tentar descobrir o porquê. Enquanto o Uruma continua o seu caminho, ele encontra de novo com o Uruma criança voltando da escola. E obviamente a primeira coisa que você faria depois de ver um adulto esquisito na sua escola, correndo de lá, e depois do nada você vê esse adulto esquisito de novo te encontrando na rua, é fugir desse cara. Alguma coisa de errado deve ter. E o Uruma criança também. A primeira coisa que ele faz é isso. Só que quando ele vai correr, ele cai de cara no chão. Beleza, tudo bem, aconteceu, atrapalhado. O Uruma adulto começa a conversar com o Uruma criança, falando que não é pra ele ter medo. O Uruma criança falando que é pra ele se afastar. Até que, simplesmente, todo esse medo e lógica que a pessoa tá usando é jogada fora. O Uruma adulto dá a pior desculpa possível, falando que, na verdade, ele só tá perdido e que tá com muita sede. E pede ajuda pro Uruma criança. E o Uruma criança fala assim: eu te ajudo se você me ajudar com os meus problemas. Beleza, vou te levar pra minha casa. Foda-se! O moleque não tem um senso de perigo, irmão. Enfim, ele segue em caminho e o Uruma criança fala: ah, eu esqueci de te perguntar o seu nome, como que você se chama? Ele fala um nome muito igual ao do Uruma. Vamos supor, o nome do menino é Uruma e ele falou que o nome dele é Urumo. Nossa, a gente é muito parecido. Nossa, o nosso nome é muito parecido. Uma cena ridícula. Só que agora, chegando na casa, a gente tem realmente uma coisa boa. Uma cena verdadeiramente forte, assim, principalmente pra você que já tá acompanhando desde o início. Você sabe de tudo o que aconteceu. É o Uruma entrando na sua casa novamente depois de diversos anos, encontrando a sua mãe que ele não via há muito tempo e mal se lembrava da voz dela e do rosto. E um pouco depois ele encontra o seu irmãozinho querido, que ele lembra como ele perdeu a vida, que ele lembra... Nossa, mano, é assim, é bem emocionante pra gente. O Uruma, obviamente, não se aguenta e começa a chorar. A gente vê que ele é um menino completamente quebrado. E eu acredito que mesmo que ele consiga sua vingança, ele vai continuar assim pelo resto da vida. Porque não tem simplesmente como apagar o passado dele e as coisas que aconteceram. E é isso que me dá raiva nessa obra, porque o autor, ele sabe fazer coisas boas e coisas realmente interessantes. Tanto que a gente tá aqui até hoje, no capítulo 196 da obra. Mas por algum motivo, ele resolve do nada jogar tudo no lixo. Tudo que ele vai construindo de bom, ele simplesmente apaga e taca qualquer coisa. Eu não sei o porquê. Então, seguindo nessa cena, a gente tem uns pequenos diálogos da mãe do Uruma falando o quanto ele se parece com o filho e bibibibubu. Até que chega um momento que o irmão dele começa a chorar. Ninguém sabe muito bem o que fazer, o menino não para de chorar por nada, o moleque é um inferno. Só que o Uruma sabe de uma técnica que ele usava antigamente que fazia o irmão dele parar de chorar sempre. Ele começava a rir e ficar feliz. Então ele faz umas caretas muito idiotas, mas que fazem realmente a criança se acalmar. E é uma cena bonitinha. Mas como essa obra não é sobre cenas bonitas e felizes, a gente tem que continuar. Então, o Uruminha aparece falando: bom, sobre o meu problema eu preciso de ajuda. Eu não vou poder falar o que é, mas eu preciso te mostrar. Então me encontra às 6 horas depois da escola. Beleza. Continuando, o Uruma sai ali da casa, começa de novo a andar pelo bairro para tentar achar alguma coisa, alguma informação. O que é aqui que o Shigoku Kyo quer que ele descubra, até que do nada vem uma bola na direção dele. E ele mata no peito com uma classe que, meu querido. E a gente só escuta umas crianças falando: ah, desculpa, tio, foi mal aí, nossa, você é muito bom. E quando a gente olha, são literalmente
os moleques que destruíram a vida dele, com exceção do Shigoko Kyo, que não tá ali. Só que tem uma questão, eles não parecem ser monstros como eles estavam no início lá do mangá. Eles são bem educados, são bem gentis, são crianças de verdade. Eles até jogam uma bolinha ali junto com o Uruma, é uma cena um pouco estranha talvez. E aí o Uruma, ele ainda pergunta assim, o Shigoko Kyo vem hoje também pra jogar com a gente? E aí os moleques começam a se olhar e falando assim, quem que é Shigoko Kyo? Eles até têm uma noção de quem é esse moleque, porque eles estudam na mesma escola, mas eles não são amigos. Eles não se conhecem direito, sabe? Então, seguindo mais pra frente, o Urumão encontra o Uruminha, e aí ele fala, bom, eu preciso te mostrar, vem comigo. Ele pula um muro, o Uruma pula um muro também. E quando eles pulam um muro, o Uruminha fala, vem, eu preciso te apresentar alguém. É o meu melhor amigo. É o Shigoko Kyo. A cena começa a ficar tensa, eles se apresentam ali e tal. E aí o Shigoko Kyo fala uma coisa um pouco esquisita pro Uruma adulto. Ele diz que ele precisa prometer não contar pra ninguém sobre o que eles vão fazer naquele dia. E ele promete. E aí o Uruminha chega no ouvidinho dele e fala, é sobre aquilo que eu te falei que eu preciso de ajuda. Então os três vão andando em direção a um lugar que tem 3 coelhos. E você não precisa ser nenhum gênio pra saber o que vem depois. O Shigoko Kyo pula ali dentro da gaiola, vai lá, amassa o pescocinho do coelho, você já sabe. Só que o ponto principal dessa cena é o diálogo, porque a gente vê o pequeno Uruma ali conversando, falando assim, mano, para com isso, vamos sair daqui, você não precisa fazer isso. E aí que o Kyo revela que a pessoa responsável pelo fato e o motivo dele ser desse jeito é o próprio Uruma. E obviamente nesse momento você deve estar se perguntando por quê, como que isso veio acontecer. E a gente tem uma explicação que é um pouco macabra. Tudo isso começou por conta de um jogo que os dois fizeram na infância, que era conhecido como o jogo do Enforcas. E a gente vê a cena do Uruma literalmente apertando o pescoço do Shigoko Kyo. Mas calma que tudo tem meio que um contexto. Indo lá pro passado, a gente vê que os dois realmente eram melhores amigos e que naquela época o Kyo, ele era bem cuidadoso. Os dois andavam na rua e, por exemplo, tinha um inseto no chão e quase alguém pisava, o Shigoko Kyo fazia questão de saírem do caminho e não pisarem no inseto para proteger e preservar a vida dele. Só que num fatídico dia, eles encontraram umas crianças um pouco mais velhas fazendo esse jogo do Enforcas, bem idiota inclusive, por vontade própria, ninguém tava brigando, não era nenhum tipo de bullying, era só uma vibe que eles tinham de tentar meio que conhecer o pós-vida, se é que você me entende. E o jogo se baseava nisso, em apertar tanto ao ponto de você quase conhecer Jesus Cristo e voltar pra Terra. Era esse o jogo. E aí o Shigoko Kyo ficou encantado com aquilo e queria muito, mas muito fazer esse jogo também com o Uruma. E pediu pro Uruma apertar o pescocinho do menino. E foi assim, foi literalmente assim que aconteceu. E ele gostou daquilo. E desde então, o Shigoko Kyo, que era uma criança um pouco tranquila, começou a literalmente tirar a vida de insetos, de animaizinhos um pouquinho maiores, depois um pássaro, depois um coelho e assim sucessivamente. Só que o maior problema, além dele ser esse doente, é que ele queria transformar o Uruma nesse doente também. Então tem uma cena que tem um hamster preto e um hamster branco. E o Shigoko Kyo fala assim, escolhe quem vai viver e escolhe quem vai com Cristo. Assim, se o Uruma escolhesse o hamster preto, a gente teria um grande problema na obra, com certeza, mas ele escolheu o branco. E aí ele não conseguia pisar no hamster, ele não se sentia bem fazendo aquilo, ele obviamente não ia querer. E aí o Shigoko Kyo pegou a perna dele, levantou a perna do Uruma e botou assim no hamster, esmagando ele ali na hora. Até que chegou um momento na vida do Uruma que ele não aguentava mais ver o Shigoko Kyo tirando a vida de bichos e animais e cada vez mais evoluindo e se afastou. E quando ele se afastou, que tudo de errado começou, porque aí o Shigoko Kyo realmente foi lá, recrutou os meninos e foi atrás do Uruma para fazer dele o maior experimento e aí sim finalmente conseguir tirar alguma vida humana. E vai nos mostrando cada detalhe, desde o recrutamento até a parte que o Uruma começou a sofrer. E sim, o Uruma lembra exatamente quem era quem, o que cada um fazia. Por exemplo, o Kuga, que era o judoca, ele quebrava os ossos do corpo do Uruma, ele batia muito nele. O Shiro Yuga, o desgraçado nojento, foi o cara que meio que tirou a virgindade do Uruma, se é que vocês me entendem, sem a vontade dele. Então assim, é bem pesado, é bem complicado, mas aí nos mostra o recrutamento deles. E meio que em algumas partes, parece que o autor tenta mostrar que eles na verdade eram puros, mas que alguma coisa desenvolveu essa loucura da cabeça deles. Por exemplo, a história do Kuga até dá pra relevar, sendo bem sincero. O Kuga era um menino que, por mais que ele fosse alto e forte, ele tinha um irmão que ele era tipo 6 anos mais velho. E era muito mais alto e muito mais forte que o Kuga. Então ele apanhava diariamente. Ele era tido como lixo dentro de casa. Era muito complicado. Então o Kuga sempre colocou na mente dele que ele não queria ser igual ao irmão dele. Que ele não queria ver injustiça. Tanto que chegou um momento que na escola dele ele protegia um garoto que era nerdola de apanhar dos outros. Porque ele era forte, ele conseguia proteger e não queria ser igual
o irmão dele. Então ele começou a conviver com esse nerdola, até porque as pessoas começaram a excluir os dois de tudo que faziam. Só que chegou um ponto que o Kuga, de tanto andar com esse nerdola e ver que eles eram tão diferentes, tanto em gosto quanto em jeito, ele começou a sentir um pouco de nojo do cara, com vontade de bater realmente no nerdola, mas ele se segurava porque ele não queria ser igual ao irmão. Até que chegou um dia que simplesmente chegou o demônio de tudo isso, Shigoku Kyo, junto com a sua gangue, essa trupe de crianças, falando assim: você não tá um pouco cansado não de ser tido como um fracassado? Você só tá nessa posição porque você insiste em andar com esse nerdola. Se você bater nele e acabar com ele, a sua vida vai ser mais tranquila. E aí o Kuga, ele simplesmente se rende a isso e bate realmente no nerdão e depois acaba com ele. Ele se sente muito bem com aquilo. Ele sempre quis se sentir forte. Então beleza, o do Kuga dá pra aceitar e dá pra entender mais ou menos o porquê que ele se tornou assim. Mais ou menos, mas dá. Agora, do Ushiro Hyuga, o abusador, já não rola, irmão. A história desse moleque é a seguinte. Primeiro, ele foi abandonado pelo pai quando ele era criança, uma coisa um pouco complicada, mas até então 95% da população brasileira é assim, então não justifica. Ele tinha somente a mãe dele, até que num certo dia, o Ushiro Hyuga, chegando ali da escola, ele põe a cabeça na janela e acaba vendo a mãe dele, furunfando com um cara. E o problema é que aquilo agrada as calças do Ushiro Hyuga, criando um certo volume, se é que você me entende. A mãe e o cara percebem que ele tá ali na janela, ele sai correndo e começa a evitar a mãe pra não tocar nesse assunto, começa a se envergonhar daquilo que ele tinha sentido e tudo mais, até que simplesmente quando ele chega em casa, ele vê que a mãe dele estava esperando ele e eles têm uma conversa muito desconfortável no qual a mãe fala que ele não precisa se envergonhar daquilo porque furunfar é bom e furunfar é certo. Então, desbloqueou algo na mente desse doente que eu não sei nem explicar, porque no dia seguinte, quando ele chega na escola, uma menina muito fofinha se declara pra ele, falando que gostava do Ushiro Hyuga, e a primeira coisa que esse doente faz é jogar essa criança no chão e falar assim: então vamos furunfar, porque você quer, você gosta de mim, furunfar é bom, furunfar é vida, vambora. E a menina, obviamente, foge, sai correndo. Só que no meio dessa fuga dela, aparece o Shigoku Kyo dando uma pancada e falando assim: você sabe o que você quer, você sabe que isso é bom. Se junte a mim que você vai ter isso o tempo todo. Então a gente tem uma cena completamente horrorosa das crianças. Bom, você já sabe o que vai acontecer. Só que o ponto é uma cena horrível, uma cena horrível. É grotesco. Só que quando você coloca esse tipo de coisa a cada capítulo da obra, perde completamente o peso. O autor tá colocando esse tipo de coisa, de abuso, desde o primeiro capítulo. A gente tá no capítulo 196. Ninguém aguenta mais, irmão. E como eu já disse, eu até entendo, essa obra deve ter dado um fruto legal pro criador. Muita gente gosta dessa obra pelas coisas do passado, por coisas que ele já acertou. Só que são tantos erros em sequência, tanta enrolação pra terminar a obra, que acaba estragando aquilo que era bom. E eu tô resumindo muita coisa pra vocês, porque a ordem que acontece no mangá é muito cansativa de ler. Você começa a chegar num momento muito maneiro, aí do nada vem uns flashbacks. Flashback. E aí mais um pouquinho de flashback, um pouquinho mais de flashback, um flashback ali, um flashback aqui. Mas enfim, eu não vou ficar reclamando aqui até o final do vídeo. Então, continuando, a gente também tem uma cena do Shigoku Kyo, criança, tendo a sua experiência, sua primeira experiência com um pós-vida, a palavra que eu não posso falar. Ele nos mostra que em um determinado período da sua infância, ele fez uma certa amizade com um cara que era um CLT, né? Eles se encontravam de vez em quando ali, não foi por querer, eles simplesmente se encontraram num dia e aí começaram a conversar, então aquilo foi se estendendo. Só que como vocês sabem, ele era um CLT. A vida dele era muito difícil e dentro de casa também era muito difícil. Então, basicamente, o mangá nos dá a entender que o Shigoku Kyo meio que instigou, deu aquele empurrinho que o cara precisava pra tirar a própria vida. Que o Shigoku Kyo sempre foi manipulador e louquinho. E assim, eu gosto desse tipo de personagem em obra porque é interessante. O maior exemplo disso, obviamente, é o Coringa do Heath Ledger. É um cara que só quer ver o circo pegar fogo, que é inteligente, que é manipulador. Só que aqui em Judica, o Shigoku Kyo acaba sendo meio ridículo, porque é forçado. Ele sempre tem uma desculpa de roteiro muito ruim pra dar certo o plano dele. É ridículo, irmão, é ridículo. Então chega um momento que o Uruma acorda não, né? Ele tira o óculos VR, simplesmente, volta ali pra nossa realidade e fala: meu Deus, nós éramos melhores amigos. E aí o Shigoku Kyo explica o porquê que ele fez tudo isso, porquê que ele colocou ele dentro daquele óculos VR. Mano, deve ser por um motivo muito bom. Ele deve ter um plano maior por trás, deve fazer muito sentido pra filosofia dele. O Shigoku
Shigoko Kyo colocou ele dentro daquela realidade virtual. A gente passou, quer dizer, eu passei, né, 9 capítulos lendo aquilo, simplesmente porque o Shigoko Kyo queria agradecer ele. Ele faz uma analogia muito esquisita, falando que o Uruma, na verdade, ele se tornou uma estrela brilhante, uma estrela que brilha trevas, porque ele era um menino muito, como que eu posso explicar? Muito frágil, muito fraco, muito inocente. E aí, depois daquilo tudo que o Shigoko Kyo fez com ele foi realmente aprendendo como tirar a vida das pessoas, como machucar elas das melhores formas possíveis. E aí ele começou a brilhar como uma estrela de escuridão, e que isso fez o Shigoko Kyo muito feliz. E aí ele começa a andar e fala assim: e o que você quer agora, Uruma? E o Uruma fala: eu quero acabar com você, eu quero tirar a sua vida. Por que você não faz então, meu querido? Por que você não vai lá e faz? Você pode fazer isso agora, por que ele não faz? Mas como o mangaka quer que a obra continue se estendendo, o Uruma e a Kawana vão seguindo o Shigoko Kyo até o próximo estágio lá, que é o último, não sei o quê. Ah, não aguento mais. O Shigoko Kyo diz que a última prova, o último jogo, sei lá como você quer chamar, eu já tô cansado dessa obra, fala que é o estágio final, que é o jogo da escolha. E aí aparece o quê? Aparece as duas detetives. Você lembra das detetives? Não lembra direito, né? Beleza, sabe aquele detetive lá antigamente que tava caçando o Uruma por conta das coisas que tinham acontecido, por conta das pessoas que estavam perdendo a vida, que estavam envolvidas ali com o Uruma de alguma forma, e tinham feito bullying com ele? Então, aquele detetive foi de base, e aí teve a detetive substituta, sua assistente, que começou a investigar o Uruma. E aí futuramente apareceu outra detetive, começou a investigar o Uruma. Elas têm um certo peso pra obra? De certa forma tem, mas não tem importância pra gente. Então, se elas acabarem indo de Cristo, ninguém liga. Mas não, o mangaka fez questão de colocá-las ali num jogo como se fosse muito importante. Tem também uma menina que estava lá naquela ilha revolucionária, aquela modelo. Então, vocês lembram dela? Eu lembro também, mas e aí? E aí? Ah, se perder a vida. Tanto faz. Aí no meio disso tudo tem a Azuma. Realmente, a Azuma tá desde o início, desde a época lá que ele invadiu uma base ali da Yaku, a palavra que eu não posso falar, mas é aquela gangue lá do Japão. Ela realmente tinha um certo peso pra obra. Mas você viu que eu falei? Tinha. Porque não tem mais, irmão. Ninguém se importa mais com a Azuma. E aí o jogo é basicamente do Uruma tendo que escolher quem é que vai perder a vida. Ele precisa escolher. E se ele não escolher, o Shigoko Kyo vai lá e acaba com alguém. Então, o capítulo termina com uma britadeira, não sei que bagulho é aquele, caindo em cima da detetive. E aí acaba o capítulo. E a gente fica sem saber como que vai terminar o jogo. Porque depois desse jogo deve ter mais coisa. Só que o mangaka ainda não terminou de escrever. A obra ainda não acabou. Eu tô ficando de saco cheio. Não sei se deu pra entender, mas eu tô de saco cheio. E assim, vocês sabem que eu sempre vou ser honesto com vocês. Eu tô aqui parecendo bravo porque eu realmente tô muito bravo com essa obra. Eu gosto dessa obra. Eu realmente, assim, tenho um certo carinho por tudo que a gente já fez, por tudo que eu já contei pra vocês aqui. Assim, eu entendo. Na primeira temporada eu tinha que fazer muitas correções de roteiro pra vocês conseguirem assistir o vídeo, pra ser um vídeo minimamente interessante, porque a escrita do cara não era lá muito legal, era bem limitada, tinha algumas coisas que não faziam muito sentido, então eu cortava pra fazer algo mais orgânico, algo melhor pra vocês. Só que cada vez mais eu tive mais dificuldade de consertar o roteiro desse cara. Nessa terceira temporada agora que a gente já tá aqui, nesse episódio, nesse tudo que eu falei aqui pra vocês, é impossível, não tem como transformar isso em algo muito interessante. Beleza, se você chegou até aqui, humilde, você é guerreiro, irmão, tamo junto, te amo de verdade. Mas a parada é que a obra tá entrando num buraco que eu não sei nem onde vai acabar. Eu não sei como vai terminar isso. Eu não aguento mais. Eu só queria muito que o mangaka terminasse a obra pra eu saber, beleza, o Uruma conseguiu a vingança? O Uruma não conseguiu a vingança? O Uruma vai ficar velho? Vai perder a memória de novo? Eu não sei. Eu só sei que eu tô cansado, irmão. Eu só sei que eu tô cansado. Desabafei aqui um pouquinho com vocês. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de verdade do vídeo. Por favor, deixa o like se você ainda não tiver deixado. Se inscreve no canal. A gente tá ganhando bastante inscrito ultimamente. Vocês estão me dando um apoio gigantesco. Eu só tenho a agradecer. Me segue lá no Instagram também, porque lá eu tô soltando alguns spoilers da minha própria obra, que não vai ter esses problemas que tem em Judica. Minha obra vai ser coisa linda, irmão. Nossa, o trailer tá prestes a sair, eu quero muito que vocês vejam. Se prepare porque nesse próximo mês vai ter muita novidade aqui no canal, então fica de olho pra você não perder. Tem até collab vindo aí com outros criadores muito bacanas, muito legais, que vocês adoram. Então é isso, mano. Como eu sempre digo, sejam gentis. E o resto, mano? Ah, mano, o resto é que se for.